Salmo 150 diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grande grandeza, sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas, com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse salmo é um salmo interessante porque tem a ver com o tema da nossa conferência, que nada mais é do que uma adoração a Deus ou a qualquer outra coisa. Vivemos dias maus, dias em que nós olhamos para o mundo, em que as pessoas elas estão, como na época do Império Romano, preocupadas apenas com pão e circo. Pão e circo. Em que uma Copa do Mundo está acontecendo, e os cristãos eles estão preocupados se vai mudar o horário do culto para poder assistir o jogo ou não. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, em que os nossos irmãos da Venezuela estão padecendo lá debaixo de escombros, e a gente está preocupado em tocar trombeta. E essa adoração, ela é tão pervertida, que ela pode ser para a área da sexualidade, ela pode ser a área do futebol, de qualquer coisa, porque nós procuramos deuses, e nós temos que purificar o nosso coração. Pastor Dejaci, e essa conferência vem falando sobre uma forma de você expressar a sua idolatria, porque qualquer coisa que você coloque na frente do seu Deus é idolatria. Vamos orar. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nos colocamos na tua presença, Pai, envergonhados por quem somos e de quem somos. Diante da tua grandeza e majestade, deveríamos ficar envergonhados, Pai, pela nossa falta de zelo, ordem e decência em relação à tua adoração. Permitimos que qualquer coisa tome o lugar do Senhor. Continue nos abençoando, Pai. Pedimos. Também apresentamos a vida do nosso irmão Ricardo, que se encontra enfermo. Ele precisa dos seus cuidados, Pai. Um jovem, Pai querido, desejoso de te servir, buscando, Pai, a cura e a libertação dentro da área da sexualidade. E que também agora, Pai, busca também a cura física do seu corpo. Nós, Pai, oramos pedindo que o Senhor os guie, os médicos, que o Senhor possa cuidar dele, dar força e vigor, em nome de Jesus, amém. Temos algumas perguntas. Uma irmã mandou uma pergunta, que eu entendo que é para o horário da tarde, em que vai ser feitas as perguntas para as mulheres. Então, a irmã que mandou a pergunta, saiba que a sua pergunta não vai ser feita agora, mas ser feita no período da tarde. Primeira pergunta, e você pode, tá? Mesmo diante da nossa conversa aqui, se quiser fazer uma pergunta, você levanta a tua mão, a gente leva o microfone até você e você vai poder fazer essa pergunta, tá bom? A primeira pergunta, eu indico para quem quer, Paulão, eu indico para quem quer a pergunta? Você faz a pergunta, eles ficam à vontade para responder. Se não fizer, eu indico, é isso? Aí você indica. Ah, tá. Qual a Qual a importância da prática sexual do casal para abster vitória na luta contra a pornografia / pecado sexual? Bom dia, a paz do nosso Senhor. Qual a importância da sexualidade do casal? Primeiro, nós precisamos entender qual é a função do sexo no casamento. A função do sexo no casamento é muito claro na Bíblia. É multiplicação. Contudo, Deus, na sua infinita benevolência, Ele nos dá o prazer. Não é por conta do pecado que eu vou conseguir me afastar de pornografia e de problemas ou distúrbios na sexualidade. Eu me abstenho desses problemas por conta de ter o foco na glória de Deus. E entender, como o pastor Dejaci falou,
que quando eu vou até a pornografia, eu estou pegando aquela pessoa ou as pessoas que carregam a imagem de Deus, mesmo que ainda distorcida, e estou colocando lá ao meu bel prazer. Então, logo, o sexo, ele não serve para isso. Ele não serve para nós não termos problemas na sexualidade. É muito comum no gabinete jovens chegarem, né, e olharem para mim e dizerem: olha, é fácil combater os problemas da sexualidade. Você é casado? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Olha, se não dá para você se abster do sexo, então não case. Porque a tua esposa terá filhos, a tua esposa vai ficar doente, você pode ficar doente. Então a resposta não é o sexo pelo sexo, mas é o sexo para a glória de Deus, em adoração a Deus, no cumprimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas como casal. Contudo, mais uma vez, Deus permite o prazer na sexualidade. Ok? E esse prazer é só a cereja do bolo. Entenda que se você não souber como fazer isso, você vai ficar lutando com o seu próprio desejo do seu próprio coração. Porque tanto homens como mulheres, eles vêm com uma imundícia do mundo dizendo quais são os padrões. E o que acontece é que nós olhamos para as Escrituras e não conseguimos ver a sexualidade como sendo algo que existe. E como não há nenhum tipo de instrução nas igrejas, as pessoas não aprendem como praticar o sexo segundo a vontade do Senhor, elas praticam segundo o seu próprio coração, buscando os seus próprios desejos. O nosso culto, ele é racional, assim como o sexo diante do Senhor, ele também é racional. E é necessário que nós busquemos esse conhecimento, para que nós possamos praticar o sexo para a glória de Deus. Amém? Posso, pastor, responder de uma perspectiva de solteiro? Por gentileza, me repete a pergunta? Desculpa. Me lembra da pergunta? Qual a importância da prática sexual do casal para se obter vitória na luta contra a pornografia e pecado sexual? Bom dia, irmãos, graça e paz. Por que deveria a pergunta ao pastor? Porque ele é casado, né? Tem pastor e tem muita experiência tratando casais. Eu também, como conselheiro bíblico, trato homens casados, não? Mas estou naquela luta. Eu não estou vivendo o que ele está vivendo, mas um conselheiro bíblico sempre tem que usar as escrituras. Uma conversa que eu tinha um ano e meio atrás com um dos nossos pastores, pastor Warley, porque ele me perguntou: está solteiro? Deus tem propósitos com o Senhor? Como está o coração referente a casamento? Com esses casais, homens casados, eu volto para o início. Eu volto por Gênesis 1, 2 e 3. Eu tento de tratar a cosmovisão dele. Eu tenho que entender que ele tem cosmovisão correta, cosmovisão cristã, né? Que Deus criou o céu e a terra. E ele é criado, e ele tem uma resposta de um Senhor, o Deus Criador. E Deus, como leímos hoje, esta manhã, Gênesis 2:6, Deus deu fôlego, dá vida a ele, homem. Colocou no jardim, né? Criou, colocou e deu uma missão. Ele deu uma missão. Dar nome a essas coisas, cuidar desse jardim. Tudo isso antes de aparecer Eva. Então, o homem deve estar nesse caminho. Saber quem ele é em Cristo, andando no propósito dele e receber nesses momentos a esposa que Deus criou para ele, para cumprir juntamente aquela missão.
não? E que eu digo, e eu que exorto e que encorajar esses homens que estão casados, vêm para nós para restaurar primeiramente seu relacionamento com Deus. A maioria deles vem com idolatrando a esposa, idolatrando o matrimônio, casamento, idolatrando si mesmo, sua reputação. E eu tenho que voltar para o básico, cosmovisão, né? E tratar desses assuntos. Porque o sexo é presente de Deus, dom de Deus, só para ser praticado dentro do casamento. Não? E ele já sabe isso, aquele é a luta. Mas eu sou um homem prático, eu sou um homem simples, e eu tentado dar dicas, indicações práticas para ele. Volta para Gênesis 1, 2 e 3, entendendo o caído. Quais são as tentações que o pastor Dejazir colocar para nós? Evitá-las. Evitá-las. Guardar seu coração, primeiramente. Se está solteiro, guardar seu coração. Um dia, talvez, Deus te vá dar uma esposa. Guardar seu coração agora. Agora, não espera que está casado para guardar teu coração por um casamento do futuro. Amém? Só uma definição, cosmovisão, que foi uma coisa falada pelo nosso querido Fred. Cosmovisão é a sua visão de algo. E a grande maioria dos cristãos não conhece o Deus que serve. Tanto que tem aquela conhecida frase de Jó: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Nós temos que ter uma cosmovisão, uma visão correta do nosso Deus. Essa pergunta aqui é algo mais comum do que você pode imaginar. Tive acesso à pornografia desde muito tempo. Tinha 6 ou 7 anos, e isso afetou a minha forma de enxergar as coisas. Hoje, vejo tudo de forma impura. Tenho pensamentos, pornográficos, não é? Quase sempre. Como faço para que isso acabe? Voltando ao básico, não? O grande problema, algo comum, a questão é comum. Então, os rapazes, os alunos que vêm para nós, principalmente chegam com o diagnóstico é mau. Se o diagnóstico não é verdadeiro, os protocolos, as soluções que ele está procurando estão mal também. Não sei a melhor forma de abrir essa conferência, que foi ontem à noite com a palestra do pastor Ayrton Williams. Acabo de passar esses, mesmo similar, não do nível dele, mas similar. O diagnóstico para todos nós está aí em Isaías 1. Estamos podridos da cabeça, do planto da pie. E a maioria, eu cheguei à mesma forma. Eu sou um desses alunos, não? Pure Life Ministries Brasil, sou contracta, sou convite a conselheiros para participar, que só se ele passa por o programa primeiro. Eu sou pecador, o chefe deles. Eu passei viciado pecado sexual por quase 40 anos. Mas tem um Deus misericordioso, bondoso. Ele me alcançou, com um propósito, estar aqui ajudando outros. Não foi foi para a glória dele. E a maioria de nós, como o pastor Dejazir colocou, bem colocado, o problema sempre vai ser eu. Eu sou o problema. E eu vivi uma vida mais que quase 50 anos autocentrado, focado em mim mesmo. Só dando palavras a Deus, mas meu coração estava muito longe. O pecado sexual não é problema, é um fruto. Um fruto. Falamos muito pouco em Pure Life Ministries do pecado sexual. Falamos do raiz.
orgulho, atacamos o orgulho, o soberbo, a religiosidade, convidam as pessoas para... o rapaz que chega escravizado por pecado sexual, sempre dizemos, aquele que está escravizado por pecado sexual é o mais egoísta, o mais soberbo, né? De todos os casos. Entendemos isso porque passamos esse mesmo processo. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Eu tenho que reconhecer que eu preciso daquela salvação que Cristo vive. Então, eu tenho que radicalmente mudar a minha vida. De ser uma vida autocêntrica, é uma vida Deus-cêntrica, certificado em Deus, Cristo-cêntrico. Não? E é um processo. E aplicamos que? As disciplinas espirituais. Oração, jejum, intercessão, confissão, estudo bíblico, meditação na palavra. E a gente, às vezes, não gosta das respostas, porque são bem simples. Essa tão simples, sim. Mas tão difícil para fazer. A vida cristã é impossível viver sem Cristo. É impossível viver sem o Espírito Santo. É possível viver sem uma transformação de nossa mente. Então, começamos lá e tentamos apontar o rapaz para Cristo. Como o pastor Dejair falou, se eu tenho meus olhos em Cristo, as coisas deste mundo não me importam. Amém? Essa pergunta é interessante. Eu vou ler, eu vou responder e vou pedir que os meus irmãos, se desejarem, façam um comentário. Tive problemas com pornografia desde a infância. Hoje, estou casado e não tenho desejo de fazer sexo. É pecado? Sim. O que eu tenho observado, pelo menos 2 ou 3 casais que eu já atendi, em que com essa ascendência da mulher no empoderamento, os homens que deveriam ser os másculos e desejosos por sexo a toda hora, como é a prática, não que é uma coisa correta, mas que é a dinâmica que nós temos, eles estão tendo uma troca de papéis. Casais, tinha um atendimento que eu fiz de um casal, 4, 5 meses de casado, os dois com 23 anos de casado, 23 anos de idade, e ele não tinha desejo. E aí a primeira coisa que a gente tenta fazer é olhar a parte biológica. Mandei ele para um urologista, um dos casos, e o rapaz ele tinha um problema de hormônio que facilmente foi tratado. Não é demônio, não é problema sexual na infância dele, mas ele tinha um problema. Um outro casal, nessa mesma dinâmica, mais com 25 anos de casado. Então, nós temos que, sim, buscar solução para isso. Nós temos o campo espiritual, nós temos o campo médico, temos o campo emocional, em que a prática sexual, ela não é uma necessidade. Quando eu lembro do filme do Tom Hanks, lá o Náufrago, ele tinha apenas o Wilson, a bola de vôlei lá, e eu fico olhando aquilo, eu sempre uso aquilo como exemplo. Se realmente fosse uma necessidade, ele tinha morrido. Mas é algo que tem colocado no nosso próprio coração. Desejo do Senhor, da gente se relacionar fisicamente com a nossa esposa, com o nosso marido. E sim, tem que procurar ajuda. E há saída e muitas saídas em relação a isso. Quando a gente vive a experiência da pornografia por muito tempo, o seu cérebro é desconfigurado. Porque você recebeu uma carga de dopamina tão grande, que ele não pode suportar. Então, a plasticidade dele mudou. Você mudou a plasticidade do seu cérebro. E ele precisa voltar às condições normais. Como? Desprazer. É a mecânica do desprazer. O chamado para o evangelho é a mecânica do desprazer. Você tem que se negar todos os dias. Só que como eu faço isso na área sexual? Além dessa reconfiguração pela mecânica do desprazer, como o Fred disse aqui, disciplinas espirituais, meditação, jejum, oração, leitura da palavra de Deus.
E uma coisa que nós esquecemos, a nossa sociedade abandonou, especialmente a ala evangélica, ela abandonou isso, a contemplação. Porque nesse tempo de acesso à pornografia ilimitada, você esqueceu de contemplar a criação, esqueceu de contemplar a palavra de Deus e passou a contemplar outra coisa. Passou a contemplar a deturpação da criação de Deus por meio da pornografia. Então, precisa-se fazer o processo inverso: desprazer, jejum, leitura da palavra, seguida de contemplação de fato. A obra de Deus criada, né? Essa semana eu estava conversando com um dos meus filhos, e ele citando, eu não lembro o autor agora, mas o Salmo, o ideal do Salmo é ser lido quando você está diante da natureza, para ter essa reconfiguração mental e voltar ao normal a carga de dopamina. Por quê? Porque está tudo deturpado no teu cérebro, ao ponto de você nem querer mais a tua esposa. Você reconfigurou. As imagens que estão lá na HD, no teu cérebro, não têm significado diante da palavra de Deus, e precisa começar a ter. É um exercício diário. Amém. A falta do sexo no casamento pode levar o casal à pornografia? Eu entendo que o que leva o pecado da pornografia não é a falta do sexo, e sim o que o pastor Vinícius já disse. A pessoa ela já tem na cabeça dela o que é um padrão de sexo. Nós todos temos um padrão que nós aprendemos durante a nossa infância, juventude, idade adulta, e nós queremos levar isso para o casamento. Então o problema não está na falta de sexo do casamento, e sim o que é feito, ou o que não é feito. Porque se a pessoa ela não conhece, não sabe o que é um sexo segundo a vontade do Senhor, o casal não é que ele vai para a pornografia por causa disso, ele já tem no coração aquilo. Quando o sexo não ocorre, eu simplesmente busco uma fuga. Como o pastor Dejaci disse, nós estamos numa conferência sobre sexualidade, mas entenda que pornografia, jogo, bebida, álcool, drogas, o que quer que seja, são fugas que nós buscamos no nosso coração para satisfazer a nossa vontade. Pornografia é uma delas. E o casal ele pode buscar qualquer problema, qualquer coisa para satisfazer o desejo do coração deles, inclusive a pornografia. Nós somos seres pecadores e nós buscamos satisfação em qualquer coisa que não seja o nosso Deus. Como funciona o programa Pure Life Brasil? E vocês só trabalham com questões sexuais? Sim. Mas entenda que as questões sexuais, como eu disse, elas são apenas a manifestação de um coração idólatra. Como funciona o Ministério do Pure Life Brasil? Como funciona? Eu acho que não quero ser problema, como identificamos? Muitas pessoas nos dá olhada, nos olhar, uma casa de recuperação. Não é. Um centro de aconselhamento bíblico, né? Onde está pregado, ensinado a palavra de Deus. Tem uma estrutura básica similar a uma casa de recuperação. Somos um programa voluntário. Os rapazes entendem que eles precisam de ajuda, eles têm orado, se tem pastor, o pastor tem recomendado ele vir. Fazemos uma entrevista, identifiquemos, ele tem perfil para estar na nossa comunidade, convidamos a ele participar dessa comunidade e colocamos um regime, não? Que é inclinado em solitude, não? Temos uma chácara fora da cidade, isolada. Só defina as palavras que você está usando, porque o pessoal pode não conhecer. Solitude. Então... É uma prática espiritual, não? Sair da cidade.
O rapaz que vem para nós, bem escravizado, ele tem que ser desintoxicado do mundo. Não tanto do sexo, se do mundo, celular, da mídia, qualquer coisa, não? Para quê? Para voltar o coração dele para seu primeiro amor. Porque recebemos, quase todos são cristãos, ou confessa ser cristão. Eu levo 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas tenho essa vida dupla. Vem para nós. Temos onde você ser colado, tratado de teu coração, mas vai ser disciplinado. Então, temos um cronograma das 7 da manhã às 10 da noite, focado na disciplina de Deus. As tarefas simples, cuidar da casa, Maidora e Ima. Devocional, primeira coisa, devocional. Nossa primeira devocional, comunhão, café da manhã, os alunos servem na cozinha. Coisas básicas do reino de Deus, não? Serviço, misericórdia, amor ao próximo, mas buscando o Senhor em todo esse processo. Em cada dos livros do pastor Steve Gallagher, está escrito assim, como já falei, a resposta é simples, mas é difícil para fazer, porque temos essa batalha, essa luta. Quem vai dominar meu coração? Quem vai ser meu Deus? O Deus do céu que criou tudo? Ou eu? Se você só compra um livro hoje, tratando o problema da sexualidade, compre esse. O raiz exposta de todo o pecado. Mas tudo esses... Que colocou Deus, o nosso fundador, presidente Steve Gallagher, no coração dele? Ajudar homens a vencer o pecado sexual através da santidade de uma busca apaixonada por Jesus Cristo. Santidade e uma busca de Jesus Cristo. Por que amo o Pure Life Estados Unidos? Por que amo e servo aqui em Pure Life Ministries Brasil? Porque pregamos a Cristo e Ele crucificado. É uma vida de negação. O brasileiro, o americano, o machão de qualquer país não quer submeter, não quer entregar sua vida, e fazemos esse processo. Irmão, pode ver, todas as suas decisões, todos os seus pensamentos, todos os seus comportamentos te levou a esse lugar. Ninguém chega a Pure Life alto nível. Ninguém chega a Pure Life com aquele troféu de bolão, não? Chegamos humilhados pela vida, por nossas decisões. E eu tenho que entender, ninguém tem a culpa senão eu. Minhas decisões, meus comportamentos, minhas atitudes, minhas iniquidades. Qual foi a chave do meu programa pessoal? E eu cheguei a entender, eu sou pecador. E eu preciso o Salvador. Né? A chave de entrar ao reino, me perdoa por pregar, mas eu sou missionário, vou pregar. A chave para entrar, o passaporte para entrar ao reino de Deus e para ficar, Mateus 5:3. Bem-aventurado o pobre em espírito, porque deles é o reino. Se eu não sou mendigo, se não chego a Deus como mendigo, sabendo que eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho créditos nele, mesmo sendo 20, 30 anos na igreja local, servindo, fazendo coisas religiosas, não importa. Se meu coração não entende que Deus, o único Deus, que é digno de louvor e o único digno de viver uma vida digna a Ele, é tudo para Ele. Desculpa, estou um pouco nervioso e às vezes o idioma... É um chá de camomila, não? Esse é o processo, o cancelamento bíblico.
Entender, eu desviei uma outra resposta. Tudo nós chegamos a Pure Life como aluno, como eu sou cara legal, só tenho esse pequeno problema. Lembra nossa primeira conversa, Eduardo? Eu sou assim, só tenho esse problema. Não. Esse pecado nessa área, que você está autodiagnosticando nessa área, contamina todas as outras áreas. E pensamos como homem compartimentalizado. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido. Eu só tenho... como ser bom pai e bom marido se você está cometendo pecado sexual? Habitualmente, com frequência. Não, esqueça. Você é um pecador. Eu tinha que receber essas notícias. Se você contar tudo, o pessoal não vai participar do ministério, pô. Desculpa. Enfim, é um centro de conhecimento bíblico. E a gente tratamos pela palavra. Apontamos ao cruz do Calvário, apontamos a Cristo, porque Ele faz a obra. Eu não, outros conselheiros não fazemos a obra, senão Cristo faz a obra. O Espírito Santo faz a obra através da sua palavra. Amém? Amém? Entendendo que há um programa presencial e há um programa online em que você vai receber todo o suporte que for necessário, tá? Tá querendo virar pastor, né? Não quer parar de falar, né? Pastor Vinícius, qual a idade ideal para iniciarmos as conversas sobre sexualidade com os nossos filhos e que de forma devemos começar essa conversa e mais outra dentro dessa linha, para você responder uma só? Como lidar com o desejo sexual na adolescência? Duas perguntas numa só e não simples de serem respondidas, né? Vocês sabem que na 7ª série, esse mundo, né, do Satanás, o Ayrton falou pouco do Satanás ontem, esse mundo idiota que está por aí, que vive um idios, de uma ideologia própria, vai inserir o teu filho oficialmente na 7ª série. Que vai começar de uma forma bem sutil, ensinando para vocês o corpo humano. Ah, que lindo! Só que a informação não é o corpo humano, é a sexualidade deturpada que esse mundo quer passar. Eu lembro como se fosse hoje a minha aula de biologia da 7ª série. A professora começou assim: olha, não transem, porque quem transa nessa idade muda o nome, vira pai e vira mãe. Ainda era uma época conservadora, né? Porque hoje não, né? Hoje, transar é sentir, são sensações. Então, você pode fazer isso com quem você quiser. Homem com homem, mulher com mulher. E estamos chegando num nível agora da zoofilia. Já está tudo preparado. Essa era pet, ela já está nos levando para isso. Você vai arranjar confusão, hein? Haja confusão. Não fala mal do pet. Não vou falar mal do pet, tá? Eu tenho pet em casa. Aliás, eu tenho um cachorro em casa, né? Lá em casa não é pet, lá em casa chama cachorro, né? É o seu filhinho, não? Hã? É o seu filhinho? Não é meu filho, né? Não é meu filho, porque ele não carrega a imagem de Deus. Vai virar um stand-up agora, hein? Aí o que acontece? Antes, você já tem que começar a preparar o teu filho. Eu não acredito que com 3 anos você tem que pegar a palavra transar e explicar para ele o que é. Mas como nós fizemos isso em casa? Aqui é o nosso quarto, é o quarto do pai e da mãe. Para você entrar aqui, você tem que bater, porque eu estou sinalizando que aqui é a minha intimidade e da minha esposa. Eu já sinalizei para ele algumas coisas. Outro detalhe, como que eu explico isso sem explicar? Quem disse que o quarto do teu filho é um lugar que você não pode entrar? Né? Eu lembro que você vai para a casa de pessoas, de irmãos, né? Gênio pensando, não me incomode, fulaninho não sei o quê. Fulaninho o quê? A porta do teu quarto tem que ficar aberta. Salvo a hora que você vai se trocar ou alguma coisa assim. Mas você não tem esse direito
essa inviolabilidade. Não tem, eu estou sinalizando isso para o meu filho desde sempre. Olha, para você entrar no quarto, mesmo que a porta esteja aberta no quarto do casal, você tem que bater. Por quê? Porque ali é a intimidade do casal. E eu já estou sinalizando para a criança. Conforme ela vai ficando mais velha, eu vou trabalhando isso não de forma direta, usando termos para não trazer gatilhos. Contudo, vai chegar um momento, 5ª série, 6ª série, para aqueles que estão na escola corriqueira, eu vou ter que sentar e explicar. Como que eu faço isso? Gênesis. Senta aqui, filho, deixa eu te explicar o que significa sexo e para que serve. Meus meninos estavam na escola nessa época, né? Hoje, graças a Deus, eles não estão, né? Porque é difícil achar uma escola cristã, né? Com cosmovisão cristã, a não ser a Corandel, né? Façam suas matrículas, né? Aproveitar aqui, né, pastor Ayrton? Fora, você não estando dentro de um ambiente seguro, você abra em Gênesis e explique para ele. Portanto, deixará o homem pai e mãe. E o que isso significa? É muito mais do que o ato sexual. É deixar de forma geográfica. Eu estou explicando que ele terá que ser um homem. Ele vai ter que pegar essa mulher e assumir essa mulher. E geograficamente, não é para construir no andar de cima e morar em cima da mamãe, não. Você vai ter um problemão. É explicar que ele tem que deixar pai e mãe de fato. E a questão de ser os dois uma só carne é muito mais além de sexo, como explicam por aí. Olha, aqui é o sexo. Não. Isso significa que você vai estar dissolvido no Senhor. Vocês estão unidos no Senhor. E eu vou explicar isso para o meu filho. Ontem o pastor Ayrton pregou a questão da importância da informação teológica diante de uma vida de misericórdia, uma vida piedosa. E em nenhum momento ele descartou a questão da informação. E como eu faço isso? Construindo uma teologia básica. Nós temos aqui 2 livretos de discipulado do próprio pastor Ayrton e dimensão dos relacionamentos humanos, os mandatos divinos da criação. Isso que eu ensinei para os meus filhos desde pequeno. Eu abri esse livro e ensinei para eles. Depois de um momento, homeschooling, era isso aqui que eu ensinava para os meus filhos. Eu não estou preocupado com geografia, estou preocupado com a eternidade do menino. E assim, no caminhar, eu vou explicando para ele o que é um casal, o que é a sexualidade, para que ela serve, diante das dificuldades que esse jovem vai passar. Nós sentamos e conversamos, como pai e filho. E o papel da mãe? Se for o filho homem, conduza para o pai. Olha, ele me apresentou umas questões aqui. O que a auxiliadora tem que fazer? Conduza para o pai. E o pai tem que ter estrutura teológica para isso. Porque, com todo respeito, está faltando muito na nossa sociedade. Muito. Então, você homem, principalmente homem, o Shema Israel, ele não é para mulher, ele é para homem. Está todo o povo lá ouvindo, mas é para os homens, é para você, homem. Então, a incumbência, primeiro, de quem é a incumbência? Do homem. Segundo, como eu vou fazer isso? Com sabedoria e temor. Para isso, eu tenho que ter estrutura teológica da palavra de Deus. E aí eu vou fazer uma caminhada, um treinamento, ao sentar, ao levantar, ou andando pelo caminho. É isso que eu vou fazer com o meu filho. De forma clara, tomando cuidado com gatilhos. Ficou claro isso aqui, a forma que eu expliquei? Sim ou não? Ok. A outra é a questão da inserção na pornografia, como é que é? Eu não estou aqui para ficar repetindo pergunta, né? Não, só essa, só uma chance. Como lidar com o desejo sexual na adolescência? Da mesma maneira que se lida como adulto. Entendendo qual é a minha função. Porque você não vai ser homem quando você tiver com 30 anos. Você nasce homem. Ou nasce mulher. Tá? A biologia ainda não mudou, né? A biologia ainda... O cerne da biologia ainda determina, né?
XX, YX, né? Não mudaram isso. Mudaram? Não, né? Então, se você nasce homem, entendendo a função de homem, qual é a função de homem? Casar, multiplicar e adorar. Essa é a função do homem. Ah, mas o que isso tem a ver com a pornografia? Ué, se você ficar pensando porcaria, você vai querer pornografia mesmo. Mas se você tiver a função definida e buscando essa função desde pequeno, você não vai ter uma mente ociosa. E perceba, adoração. Esse livro aqui é muito interessante, Hábitos Escravizadores, porque desde jovens nós precisamos entender, quer dizer, eu não tenho mais como fazer isso, né? Acho que já passou meu tempo. Mas a gente tem que entender que toda escravidão sexual é uma deturpação na adoração. Então, desde de novo, você jovem tem que ter a adoração correta. A adoração daquele que é maior e eu sou menor. A adoração que parte de uma informação e que me leva a uma vida piedosa. Oração, súplica diante do Senhor, meditação, contemplação, como já foi falado aqui, jejum. É desde jovem. E aí o que acontece? Eu vou ocupar o meu cérebro, vou ocupar minha mente com coisas do Senhor, não com as coisas desse mundo. Então é uma substituição não gradual, porque não é para eu chegar a me contaminar. Não permita que isso aconteça. Guarde os teus olhos, trave essa luta, como foi citado aqui, a raiz exposta do pecado. Entenda qual é o teu problema. O teu eu é o teu maior problema. Qual é a idade para entender isso? Desde zero. Desde zero, a criança vai te dominar. Com choro. Ela vai determinar o que você tem ou não que fazer. E é desde lá que você, pai e mãe, como auxiliadora, já vai dando norte para a vida dessa criança. Senão, ela vai ser uma criança, o quê? Dobrada aos prazeres. Não deixe que isso aconteça. Ah, tadinho, ele chora, deixa ele chorar. Ele precisa chorar. É melhor chorar agora do que ir chorar lá no Peer Life. O Peer Life estaria extinto se nós, pais e mães, fizéssemos isso. Pois que chore. Chore agora. E outra coisa que nós abandonamos nas nossas casas, a palavra de Deus. Responder a criança desde pequena com a palavra. Sente aqui, eu vou te explicar uma coisa. O que Deus requer desse momento. Eu me lembro o Samuel, quando pequeno, ele tinha acho que 6 ou 7 anos de idade, eu dei os 5 pontos do calvinismo, do Piper, para ele ler, e na introdução ele voltou chorando. Ele leu a introdução com 7 anos e voltou chorando. Papai, como Deus pode ser tão grande e se importar comigo? Para onde eu estou canalizando o caráter do meu filho? Para Deus ou para esse mundo? Perceba, a gente não pode perder o time. Ah, mas eu sou jovem e já estou nessa situação. Ok, faça o mesmo. Palavra de Deus, lute contra você mesmo, declare guerra contra você. Amém? E criança, jovem, adolescente, eles não são burros. Chega de colocar as crianças para ficar pintando Sansão, ovelhinha de Jesus. Eu estava lembrando de uma palestra do pastor Ayrton, em que ele falava que ele ensinava catecismo de Westminster, teologia profunda, para as crianças. Se você pegar o seu filho, estou vendo lá a irmã com o filhinho no colo, dá mais um ano e coloca ele numa escola para aprender alemão, você vai ver se ele não aprende alemão, japonês, chinês, e aí a gente fica tratando as nossas crianças como se elas fossem burras. Elas não são burras. Elas são inteligentes e capazes de entender as instruções bíblicas, como o pastor Vinícius falou, em tenra idade. E nós temos que colocar isso em prática. Nossas salinhas de crianças, elas têm que parar com isso, de que a criança está lá simplesmente para o pai não ficar incomodado. Está colocando na salinha de criança, coloca para aprender teologia. Claro que uma criança desse tamanho não vai conseguir ficar 1 hora ouvindo alguém falar, mas introduza a questão teológica
para que quando essa criança estiver adulta, ela não se esqueça dos ensinamentos do Senhor. Então tem essa vertente que o pastor Vinícius falou. E nossos filhos cresceram. Tanto o filho dele como a minha filha já passaram os 18. E aí, o que vai acontecer? Não é mais nossa responsabilidade. Nós temos que ensinar como eles vão fazer. E o que eles vão fazer é eles e o Senhor. Estando sempre prontos a estender a mão para eles, quando eles quebrarem a cara tomando uma decisão errada. Fred, my Lord. Isso é uma piada nossa, quando o Fred chegou no Brasil, e ele só falava, no máximo, hot dog, entendeu? Que a gente entendia, o resto a gente não entendia nada. Brincadeirinha minha. Fred, não eu, tá? Eu já passei por isso, tá? Sou viciado sexual e estou em adultério. Como devo proceder em relação à minha esposa? Como expor isso a ela? É, filho? Tá pensando que é só moleza, né? Procura ajuda. Amém? Se não está na igreja local, congrega na igreja local, se submete a um pastor que conhece a palavra, sem compromisso. Se tem acesso ao conhecimento bíblico, vai lá. É algo muito delicado, essas questões, não? É importante confessar teu pecado para ela, para que ela entender quem você é. Mas mais importante é você entender quem é, como pecador. Comece esse processo primeiro. Trata teu coração. Volta para Cristo. Porque se está escravizado habitualmente com adultério ou qualquer outro pecado sexual, você está longe de Deus. Você abandonou seu lugar como sacerdote de lar. Abandonou teu primeiro amor, teu relacionamento. Consertar esse primeiro. Voltar ao Senhor, não? Mas em comunidade cristã, você não consegue conquistar essas coisas sozinho. Tem que ser com aconselhamento bíblico, submisso talvez um ministério liga para nós, chama para nós, mas Deus quer derramar sua glória através da sua igreja. Se você deixa de congregar em uma igreja local que prega a palavra, volta, por favor. Nós temos o privilégio aqui em Pure Life Ministries Brasil participar cada semana um culto numa igreja local. Não temos esse privilégio, essa oportunidade nos Estados Unidos. Como nasceu o ministério lá em 1986, nem o mundo falava de ser viciado em sexo. Era uma coisa normal. Dr. Frank Dobson, psicólogos cristãos, masturbação normal, faz. Se essa te deixa não fornicar, vai. Loucura. Nem o mundo falava de ser escravizado ao pecado sexual em 1986. Então, Pure Life Ministries, os Estados Unidos, nasceu dessa forma, separado da igreja local. Agora está dando vínculos, né? Pastores têm sido levantados na igreja, implantado a igreja, está perto e tem relacionamento. Mas uma grande alegria que temos nós, e o grande privilégio que temos nós aqui no Brasil, é ser patronizado por uma igreja local, com a autoridade da igreja local, com a palavra, conhecimento, o pastorado da igreja local. Então, vai lá. Volta para o Cristo, volta para a igreja, servir na igreja, deixa alguém mais que sabe como tratar essas coisas, que sabe como ajudar você, ver você mesmo. Eu sempre digo,
os alunos, não? Tem duas partes desse processo, né? Deus vem a revelar-se a si mesmo a ti. Você tem que entender, Deus é bom. Bem-aventurado aquele que busca refúgio nele. A grande parte da igreja não acredita que Deus é bom. E também não entende seu diagnóstico. Isaías 1. Eu estou podrido. Eu estou ferido. Meus feridos estão apodrecendo. Estou cheio de... me entende? É um diagnóstico horrível. Jeremias 17:9. O coração do ser humano é corrupto. O hebraico fala, não tem cura. Irmão, se você escrever, sua cura é Cristo. E só Cristo, busca Ele. Só Ele te pode ajudar. Mas faz isso dentro de uma igreja local, baixo de uma autoridade espiritual, pastoral. Amém? Nós temos só 2 minutos. E o pastor Ayrton falou que ontem ele estourou o horário, que o Dejaci estourou o horário. Eu não vou estourar o horário, tá? Eu sou chato com isso. Eu tenho 3 perguntas aqui que eu não vou fazer. Você fez a pergunta, quiser vir, eu vou ficar aqui aguardando, você pode falar. Acho que o pastor Vinícius recebeu também algumas perguntas. Você pode falar com o pastor Vinícius direto, tá? Não fique envergonhado, porque na área de sexualidade as pessoas todas são santas, ninguém faz nada de errado, né? Olha assim a carinha, todo mundo lindinho e maravilhoso, né? Aí Jesus olha e fala assim, raça de víboras, tudo podre por dentro. Nós somos piores que vocês, vamos estar aqui esperando, tá? Só para completar um negocinho que o Fred, da pergunta que foi feita para o Fred, procure uma igreja bíblica. Se você estiver numa igreja que não é bíblica, tem 2 possibilidades. Ou Deus te levantou como Jeremias, para você ser jogado num poço de lama, e que eles possam falar, ali houve um profeta, ou você vai morrer ali. Então, procure uma igreja bíblica. A igreja não é lugar onde você se sente bem, é onde você se sente mal, porque você é confrontado. E a segunda opção é, você vai morrer. Amém? Estamos aí a 30 segundos, vamos finalizar fazendo uma oração. Eu estou aqui do lado, pastor Vinícius e o Fred também estarão aqui, se você quiser vir aqui conversar conosco, estamos aqui à disposição. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, colocamos na tua presença a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós, Pai querido, somos contaminados pelo pecado e somos carentes do Senhor. A tua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e nós somos carecidos do Senhor. Se o teu Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós continuaremos achando que nós somos santos o suficientes para não precisarmos, Pai, buscar a nossa própria responsabilidade. Nos constrange, Pai, que nós possamos ser servos do Senhor para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Paulão? Pastor? Agora inundou o salão com a santidade. A santidade. Irmãos, a paz de Cristo a todos, um bom dia. Antes de sairmos para o almoço, deixe-me falar rapidamente a vocês de algumas coisas. Primeiro, quem não conhece a história do Ministério Pure Life, você vai encontrar nesse livro aqui, tá? Das profundezas do pecado sexual, a história da minha vida e do meu ministério, do pastor Steve Gallagher. Aí você vai saber de onde Deus tirou esse homem para tornar esse ministério o mais importante ministério no mundo do aconselhamento bíblico, entenda? A gente que crê em suficiência das Escrituras. De onde Deus tirou o Gallagher e como nasceu o Pure Life. No final do livro tem até algumas fotos aqui, lá do início de tudo, há 40 anos atrás. Tá? Então, esse livro está lá. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um lançamento aqui muito especial. Se você está entendendo a importância de entender essas questões sob perspectiva bíblica séria,
O grupo Corandeu, que é uma faculdade de legítima cosmovisão no Brasil, onde todas as áreas do conhecimento são olhadas sob a perspectiva bíblica, são ensinadas sob a perspectiva bíblica. Acabamos de abrir na Flórida, a partir do ano que vem começamos a ofertar mestrados e doutorados reconhecidos pelo governo americano e com validação da CAPES no Brasil. O Grupo Corandeu está lançando, através do Pure Life, o primeiro curso superior reconhecido pelo MEC em sexualidade humana em perspectiva bíblica. Esse curso superior é de 1 ano e meio. Ele faz parte de uma linha de cursos superiores do MEC chamado Cursos Superiores Sequenciais. São cursos superiores devidamente reconhecidos, mas eles têm apenas o foco profissional mesmo. Tá? Então, ele não te permite, por exemplo, progressão acadêmica para pós-graduação ou qualquer coisa assim. Ele é exclusivo para formação profissional e o diploma tem validade para qualquer concurso público que exija, né, a formação superior. Então, nós estamos lançando esse curso, é um curso que vai ser coordenado pelo Pure Life. Se você tiver interesse de fazer esse curso superior sequencial em sexualidade humana e perspectiva bíblica, procura o pessoal do Pure Life. Paulo, quem? Procura quem? Já está ali projetado? Pronto. Isso é um WhatsApp? Então, entre em contato pelo WhatsApp. Tá? Nossa intenção é começarmos em agosto esse curso, tá certo? E se você já tem um curso superior, uma graduação, você pode fazer o programa de pós-graduação em aconselhamento bíblico e desafios contemporâneos da sexualidade, também reconhecido pelo MEC. Tá? Esse aí você tem que entrar em contato com a CEBI, cebi.com.br, tá joia? Dito isto, temos agora o nosso almoço, é isso? Ano que vem já estamos organizando a conferência do próximo ano, provavelmente maio do ano que vem. Creio que até o final do dia vocês vão ter mais informações, tá certo? Esperamos ter mais pessoas, se essa conferência está abençoando a sua vida, está sendo relevante para o seu entendimento de Deus e a busca de Deus acima de tudo. Esperamos ter mais gente no ano que vem. Então, temos agora um tempo de intervalo, 2 horas. 2 horas, volta? Às 14 é o retorno. Tá, 14 horas a gente já está no manto aqui, só no mistério. Eita, glória, é forte. Pá, é forte demais. Velho. Ei, esse meu lado pentecostal é forte demais, viu? Tá doido. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus Pai, muito obrigado por tudo que recebemos de Ti nessa manhã. Nossa profunda gratidão ao Senhor. Rogamos que neste momento de intervalo o Senhor nos dê um tempo de almoço, de comunhão muito especial, e que o mesmo Espírito que tem nos acompanhado desde o início desta conferência nos traga à tarde, revigorados, animados de fato, para continuarmos recebendo de Ti através das ministrações, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, 2 mesas de livros, essa primeira e a última, após a palestra do pastor Paulo Gouveia, vão ser encerradas. Eu preciso pegar o avião para ver meu pai. Então, se você quer comprar alguma coisa da primeira mesa e da última, você tem até a palestra do pastor Paulo. Terminou a palestra dele, a gente empacota tudo e vai embora. Tá bom? Que Deus abençoe, bom almoço e até às 14 horas, permitindo Deus.